Hoje, irmãos, nós estamos terminando nosso curso Fé, a 12ª lição, ela termina exatamente hoje. Então, qual é a nossa proposta? No começo do curso Fé, eu comentei aqui com vocês o seguinte, que você deveria parar, pegar tudo aquilo que você já tinha aprendido sobre fé e deixar no cantinho, e aprender aqui com a gente. No final do curso, você colocaria numa balança, certo? E essa continua sendo a nossa proposta. Quando terminar esta lição de hoje, chegando na sua casa, coloque nessa balança. Se tudo aquilo que você aprendeu nessas 12 lições, olha, pastor, não teve lá, grande aproveito, não aprendi nada de novo, eu não cresci nada. Então, despreze o que você aprendeu nas 12 lições, mas pastor, desprezar, exato, aquilo que não me faz crescer, eu tenho que fazer o quê? Desprezar. E continue praticando aquilo que você já sabia. Amém, Jesus? Se você chegou lá, colocou na balança, e você viu que com as 12 lições você aprendeu, você cresceu, Deus te deu revelações, trouxe material novo para a tua vida, então despreze tudo que você sabia a respeito de fé e continue praticando o que você aprendeu nessas 12 lições. Amém, Jesus? A decisão de ficar com o novo ou continuar praticando o velho vai partir de cada um de vocês. Todos estão com a lição? Vamos lá, depois de R.R. Soares, o primeiro parágrafo aqui. Entre aqueles que se declaram cristãos, é grande o número de pessoas que vivem mal, constituindo-se num péssimo exemplo para o Evangelho. Pois como alguém poderá dar crédito à promessa de vida abundante trazida por Jesus, se aqueles que garantem que vivem debaixo da sua graça demonstram que a vida abundante não é real? Ela é ou não é real? Pelas promessas bíblicas, sim. Pelo viver de muitos, parece que não. Faz uma pausazinha. Eu vivo falando aqui para vocês, e falo às vezes em outras palavras, não nessas aqui do missionário, mas eu sempre digo para você, pessoa que às vezes ela quer pregar, quer ganhar o mundo para Jesus. Deve, não tenha dúvida. E ser de Deus, irmãos, daquela porta para cá, é a coisa, acredite, mais fácil do mundo. Eu já te falei que tem pessoas que quando vem na igreja, ela muda, fica com cara de santo, cria auréola na cabeça. Tem uns que até asa aparece dentro da igreja, fica até voando aqui, não fica nem sentado, fica voando, pairando no ar. Mas eu lhe pergunto uma coisa, quem é você daquela porta para fora? Como que você é visto no meio da sua família? Nos seus círculos de amizade? Como você é visto lá no local onde você trabalha? Como é que o teu marido ou a tua esposa te enxergam? Como é que o teu pai ou os teus filhos te veem? Porque não adianta nada você ir lá fazer, já te falei isso, 1 milhão de pregações, se o teu testemunho não presta. É vergonhoso. Se o teu testemunho, ele é confrontado com a palavra de Deus, ele é uma mentira. Então, às vezes, vale muito mais um bom testemunho pessoal do que 1 milhão de pregações. Amém, Jesus? Tem que se ter um testemunho, porque não adianta chegar e falar de vida abundante, e vida abundante não está só relacionada à vida financeira, quando se fala de abundância em todas as áreas da sua vida, certo? É trabalho, é família, é vida financeira, é saúde, tudo que engloba, tudo, como diz a Bíblia, que diz respeito à tua vida, deve ser abundante. Mas você não dá o testemunho. E acredite numa coisa, sempre, meu irmão, pode acreditar nisso, sempre tem alguém te observando.
Sempre tem alguém que sabe que você, sei lá, se diz ser cristão, que você vai na igreja e daí por diante. Então, você tem 3 nomes a zelar. Primeiro, do Senhor Jesus. Segundo, da igreja ao qual você diz que pertence a ela. E terceiro, o seu bom nome. Amém, Jesus? Continuando aqui. De quem é a culpa? Às vezes a culpa é da própria pessoa. Ela vive desleixadamente, sem querer aprender o que a palavra fala sobre a sua posição em Cristo, não assumindo os seus direitos como membro da família do Senhor. Às vezes a culpa é pessoal. Eu falo que eu sou de Deus, mas a minha conduta, ela é totalmente diferente do que daquela como um filho de Deus. A culpa pode também cair sobre os pregadores que não ensinam a verdade. Muitos ensinam o que, a igreja? Eu não ouvi. Teologia. Também pode ser a culpa de pregadores. É aquele pregador que o negócio dele é quantidade. É quantidade. Bom, então, uma coisa, eu vou fazer uma autodefesa aqui agora, embora não precise, mas vou fazer. Você pode ter motivos, e N motivos, para falar alguma coisa de mim. Mas vocês aqui do Tatuapé nunca vão poder dizer que eu omiti a verdade de você. Pelo contrário, sempre fui muito claro, sempre fiz questão aqui de rasgar o verbo. Você gosta, você não gosta, aí já é aquela outra questão, né? Que o problema é teu, a questão é tua. Mas sempre falei para você a verdade. Não adianta, né? Eu pensar, por exemplo, que na minha igreja, porque aquele irmãozinho, sabe, pastor, ele dá eu não quero saber o valor do seu dízimo, não quero saber o valor da sua oferta, não quero saber nada a respeito da parte financeira que você faz aqui na igreja. O meu negócio é com a tua alma, porque o teu dinheiro não compra um lugar para você no céu, mas a tua permanência com o Espírito de Deus te leva para o céu. Se você, pastor, o meu dízimo é alto, eu não vou te carregar no colo porque o teu dízimo é alto. Você pode acreditar nisso. A hora que você tiver que tomar bronca, você vai tomar. A hora que eu tiver que falar contigo, eu vou falar. A hora que eu tiver que puxar a tua orelha, eu vou puxar a tua orelha. Eu deixo de ser seu pastor quando eu passo a ser seu amigo. E isso jamais vai acontecer. Amém, Jesus? Não adianta chegar para você e falar, olha, certas coisas até pode, a gente tem que entender. Não, não pode. Ah, mas Deus entende. Não, Deus não entende. Deus, ele não pode entender uma coisa que você simplesmente quer que ele entenda para justificar talvez um erro da sua parte. Ele disse, viste bem, eu guardo, eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Então ele tem compromisso com a palavra dele. Ah não, o irmão aqui, sabe, pastor, cometeu um pecado, ele cometeu um erro, mas não existe justificativa para erro. Erro é erro e ponto final. Bom, eu roubei, mas por que eu roubei? Porque eu estou passando fome. Bom, mas se eu estou passando fome, então eu chego aqui para vocês e digo, irmãos, eu estou passando fome, alguém teria aí um prato de arroz e de feijão para dar para mim e para minha família? Ah, pastor, mas aí é muita vergonha. Vergonha é ser desonesto, é ser bandido, é ser malandro, é não ter vergonha na cara. Isso sim é vergonha. Amém, Jesus? Então, não pode. O que a Bíblia diz não é não, o que a Bíblia diz sim é sim. Se a palavra de Deus diz vai, eu vou. Se ela diz para, eu paro. Vou ensinar para você o quê? Como pregador. Olha, irmãos, quantos camelos tinha o Abraão. O que vai mudar isso na sua vida? Fala para mim, o que muda? Quantos bodes o Jó criou? Eu não quero nem saber se ele criou bode, ovelha, camelo, jumento, égua, vaca, pato, marreco. O problema é dele lá, irmãos. O negócio é o que a palavra de Deus diz, o que ele fez, as orações, o que ele alcançou, a misericórdia do Senhor, a bênção de Deus. Porque teologia não muda a vida de ninguém. Amém, Jesus? E ser bonzinho não é
chegar aqui como pregador e liberar para você fazer o que você quer fazer. Você não faz o que você quer. Quando era menino, diz a Bíblia, andava como menino, falava como menino, pensava como menino, as suas atitudes eram como menino. Você cresceu. Hoje a tua vida não é tua mais, ela é de Deus. Ou você faz o que Deus quer, meu irmão, ou você vai andar que nem caranguejo, para trás. Ou para trás ou de lado, né? Caranguejo anda meio de lado. Amém, Jesus? Então não é dessa forma. Está liberado. É liberalidade. Não existe no Evangelho. Evangelho, aprenda uma coisa, é sim ou é não. É vai ou é racha. Ou é céu ou é inferno. Aí eu estou no meio do caminho já é maligno. Não tem meio do caminho, é 8 ou é 80, meu irmão. Ou eu sou de Deus, ou eu assumo o Espírito Santo, ou eu não assumo. E mais uma vez eu vou te lembrar, não existe uma mulher meio grávida. Nós só engravidei aqui do lado esquerdo, do lado direito, daqui uns dias ele engravida, não existe. Ou ela está grávida, ou ela não está grávida. Amém, Jesus? Continuando, devemos aceitar ainda que a culpa pode estar em alguns casos nas pessoas que fizeram as traduções das Sagradas Escrituras. Se bem que temos que reconhecer que eles tentaram fazer o melhor e, de modo geral, foram felizes na obra que realizaram. Algumas traduções não são extremamente fiéis ao grego, ao aramaico, tá? No passado. Então tem alguma coisa que dá uma diferenciada, e nós vamos ver isso aqui. Mas muitos pontos importantes foram traduzidos de um modo meio distorcido. E por isso bênçãos têm sido perdidas. É o caso de João 14:13, que já temos estudado bastante no curso Fé, e que foi traduzido da seguinte maneira: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Segundo essa tradução, qualquer um pode se converter, se convencer de que basta pedir a bênção, que ela lhe seja concedida. Mas a verdade é bem outra. Conhecemos muitos que vivem pedindo e nada recebem. A razão é que Jesus não falou pedir no sentido que nós conhecemos por pedir, e sim o que, igreja? Determinar. O pedir aqui não é pedir, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá. Aqui é determinar. Pastor, mas está errado. Entenda bem, irmãos. Eu vou usar para você aqui como exemplo as últimas palavras de Jesus na cruz do Calvário. Eu não sei se você já leu, e se leu, com certeza você vai se lembrar. Ele disse: Pai, está o quê? O que é estar consumado? Está feito, acabou, certo? Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então, em outras palavras, tudo que tinha que ser feito, Jesus fez. Toda a obra ele realizou. Amém, Jesus? O que eu tenho que pedir para ele agora? O obreiro já pode recolher as ofertas, os dízimos, que acabou. A reunião não começou, já acabou. O que eu tenho que pedir? Nada mais. Tudo que diz respeito à vida, diz a Bíblia, ele já me acrescentou. Digam graças a Deus. Amanhã você vem aqui e eu digo para você o seguinte, irmãos: tudo que você vai precisar para viver esse mês agora, eu entrego nas tuas mãos, tudo. Água, luz, aluguel, sapato, comida, roupa, sei lá o quê, McDonald's, tudo. Eu não sei se você precisa de McDonald's para viver, mas, enfim, se precisar, eu te entreguei tudo. Aí você chega para mim, um outro dia, e diz: pastor, eu estou precisando, mas eu já não disse para você que eu já te dei tudo? Disse. Então é só vir aqui tomar posse daquilo que já é seu. Eu não tenho que pedir mais. Amém, Jesus? Bom, mas
eu estou vindo aqui e eu não estou encontrando. Bom, se não está encontrando é porque alguém está vindo na tua frente e metendo a mão naquilo que é teu, porque já é teu, está separado aqui, isso aqui é teu, está separado. Então eu tenho que determinar a esse ladrão que ele tire a mão daquilo que é meu, daquilo que Deus já me acrescentou, de tudo que eu estiver precisando, que estiver em falta na minha vida. Eu tenho que olhar para o diabo e falar: diabo, tire as mãos, porque nunca se esqueçam, meu irmão, que ele é um ladrão. E ele não quer saber se você vem na igreja, se você é bonitinho, se a tua roupinha está bacana, se você é formado, se você é analfabeto de pai e mãe, se você é o melhor crente que tem aqui dentro dessa igreja, se você é o pior, se o seu dízimo é alto, se você não dá dízimo. Ele não quer saber. Ele vem meter a mão, ele é intruso. Certo? Ele é intruso. Então, se ele vem e eu não bloqueio, eu não paraliso a ação dele, ele vai continuar, meu irmão. Mesmo você estando na igreja, mesmo você vindo, mesmo você participando na casa do Senhor. Então a tradução pedir é determinar, é exigir, não a Deus, que de Deus eu não exijo nada. Deus eu peço. Amém, Jesus? Para Ele me dar uma bênção, pela misericórdia dEle, pelo amor dEle. Embora isso tudo já foi dado. Mas eu determino ao mal, eu determino ao diabo que tire a mão daquilo que é meu, em o nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus? Continuando aí, irmãos. Também é o caso da cura do cego registrado em João 9. Os versículos 3 e 4 foram traduzidos deste modo. Jesus respondeu, porque perguntaram para Jesus: Senhor, quem é que pecou? Ele ou seus pais? Para que nascesse assim. Agora, até para perguntar, irmãos, você me perdoa a minha expressão, e eu vou aproveitar a ausência da irmãzinha Wanda, que não está aqui, já para usar o meu vocabulário. Não pode se fazer pergunta burra. Sabe aquela pergunta orelhuda, comprida? Não pode fazer. Espera aí, quem é que pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse assim? O que dá a entender? Dá a entender, certo? Para quem não conhece, quem não tem intimidade com a palavra de Deus, que Deus deixa você se arrebentar aqui, para depois ele fazer a obra do lado de cá e ele sair como bonzinho. Não é assim que dá para pensar? Sim ou não? Agora aprenda uma coisa: Deus não precisa da ajuda do diabo, irmãos. Deus é Deus, Ele é Senhor. Se eu clamar, Ele é Deus. Se eu não clamar, Ele continua sendo Deus. Se eu falar, Senhor, eu te quero, Ele é Deus. Se eu falar, eu não te quero, Ele é Deus, não muda nada. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Digam graças a Deus. E agora, como é que ele pecou, se ele nem nascido não tinha ainda? Me explica. Como é que ele pecou? Fala para mim. Então, até para se perguntar, né, tem que ter uma certa coerência na situação. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais. Aqui tem um ponto e uma vírgula. Ponto e vírgula quer dizer que vai continuar a nossa conversa aí. Não é isso? Na língua portuguesa? Pois é. Mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Olha bem, ele não pecou, essa é a tradução, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Então, eu tô aqui pensando o seguinte: ele não pecou, ele nada, ele nasceu assim, Deus deixou ele nascer estrupiado, para depois fazer a obra e ele ganhar o louvor. Poxa vida, hein? Que Deus que seria esse, né? Seria um Deus mau. Continuando. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, e a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Se esta tradução fosse correta, poderíamos acreditar que existem pessoas que nascem cegas, aleijadas, e que passam a vida sofrendo, para que algum dia nelas se manifestem as obras de Deus. Ah, pastor, mas aí o irmão que está aqui hoje, o que está me assistindo, diz: pastor, mas está sendo provado. Você acha mesmo? Ah, eu acho. Deus, Ele prova, Ele tem essas provações. Então faz o seguinte, irmãos, né? Pega teu filho, enfia ele lá no hospital do câncer para morrer podre,
para ver se você vai gostar. Ah, pastor, que é isso? Pois é, se você não quer o pior para os seus filhos, quanto mais Deus. Por que Deus quer o teu pior? Que provação besta é essa? E acredite numa coisa, provação é algo que tem começo, meio e fim. Se ele está sendo provado com doença, não precisa ir no médico não, porque do mesmo jeito que começou vai terminar. Amém, Jesus? E termina sem dano nenhum, é apenas uma provação. Combinado? Não adianta você ir lá, tomar remedinho para tirar dorzinha, para reconstruir não sei o que não vai virar porcaria nenhuma. Tá? Será que você não parou para prestar atenção que isso é obra de Satanás? É o demônio fazendo isso. Continuando. Seguindo este raciocínio, alguém poderia argumentar que Deus não é amor, pois ele permite que pessoas nasçam defeituosas e vivam sofrendo, sendo privadas da visão, audição, voz e outras funções, só para que algum dia elas venham ser curadas, né? E ele receba a glória. Isso não parece esquisito? Isso é horrível. Este não pode ser o caráter do nosso Deus, porque se ele permite, poxa vida, que brincadeira é essa então? Que Deus é esse que eu estou servindo? Que deixa uma pessoa sofrendo, deixa uma pessoa necessitada, deixa uma pessoa nascer arrebentada, só para depois ele receber as glórias? Meu irmão, acredite numa coisa, Deus, ele já tem toda glória. Amém, Jesus? Quem crê, diga graças a Deus. Ele já tem toda. Ele não precisa disso. É aquilo que eu te falei, ele não precisa da ajuda do diabo para receber louvores. Ele já tem, os anjos louvam a ele, adoram a ele 24 horas por dia. Sem parar, meu irmão, é dia e noite, sol, chuva. Bom, não sei se lá faz sol, chuva, porque eu nunca fui lá, né? Mas eu acredito que não seja bem assim. Mas para você entender, é frio, é sol, é chuva, é primavera, verão, outono, inverno, ele é glorificado. Não muda nada para Deus. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? O exemplo de Jesus. Quando Jesus esteve aqui no mundo, o que ele fez, irmãos? Tem um texto bíblico que diz que todos que eram trazidos a ele eram o quê? Curados. Então não dá para deixar alguém nascer arrebentado para depois eu ter a glória. Não é verdade? Ele nunca aprovou o sofrimento, nem disse a ninguém que Deus queria que ele sofresse. Nesta passagem da cura do cego, ele não falou que o homem nascera desse modo para que o Senhor Deus, algum dia, viesse a receber glórias pela sua cura. Esse povo que costuma dizer, Deus está me provando, qual é o texto bíblico no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os 4 evangelhos, que Jesus mencionou tal coisa a alguém? Não, você está sofrendo, você tem que passar por isso, isso é um sofrimento que só vai te fazer crescer. O que te faz crescer é ter comunhão com Deus. O que te faz crescer é joelho dobrado. O que te faz crescer é consagrar a tua vida no altar do Senhor, é jejuar. O que te faz crescer é ler Bíblia Sagrada. Isso faz você crescer espiritualmente. Sofrimento não faz ninguém crescer. Amém, Jesus? Pode ser que em algum aperto da tua vida fique para você uma lição, se você souber tirar proveito de desgraça. Amém, Jesus? Caso contrário, só vai ficar sofrimento. Certo? Mas se você fizer daquilo um trampolim para você subir mais, louvado seja Deus, se você for inteligente. Caso contrário, é só sofrimento mesmo. Como sabemos, o Novo Testamento foi escrito na língua grega. O grego daquela época não conhecia os sinais de pontuação que hoje nós conhecemos. Também, João, ao escrever o seu evangelho, não dividiu em capítulos e versículos. Ele o escreveu como uma carta. Atribui-se ao cardeal Hugo, falecido em 1263, ou a Stephen Langton, falecido em 1228. A divisão da Bíblia
em capítulos. A divisão em versículos foi de Robert Steves em 1551. A tradução desse trecho teria sido melhor se tivesse sido feita deste modo. Entenda bem. Jesus respondeu. Então hoje você conhece capítulo, versículo, ponto e vírgula. Mas naquela época não tinha, não era feito dessa forma. Certo? O João ele escreveu uma carta. Pronto, mandou essa carta. Né? Aí alguém vem, coloca pontuação, vírgula, ponto e vírgula, parágrafo, travessão, sei lá mais o que, e daí por diante. Teria sido dessa forma assim, ó. Nem ele pecou, e que mais, igreja? E o que tem aí depois? Não, tem um ponto final, morreu a conversa aí. Porque chegaram para Jesus e perguntaram, Senhor, quem é que pecou, ele ou seus pais, para que nascesse assim? Jesus deu a resposta, nem ele e nem seus pais, ponto. Essa conversa já está resolvida, já está esclarecida aqui. Nem ele nem seus pais, certo? Aí ele continua dando uma revelação, mas para que a obra de Deus seja realizada, ele traz uma outra revelação. É necessário que façamos a obra daquele que me enviou, enquanto é dia, quer dizer, enquanto eu estou à luz da palavra, né? E a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Pronto. Você vê que dá uma outra conotação a nossa conversa aí. Certo? Ele disse, olha, quem é que pecou? Jesus disse, nem ele nem seus pais, ponto. Aí ele traz uma nova revelação, olha, mas para que a obra de Deus seja realizada, nós temos que ir e realizá-la. Digam graças a Deus. Aí o povo, você sabe que um ponto e uma vírgula muda muita coisa numa frase, meu irmão. E como que muda? Eu não tenho muito, ou melhor, eu perante alguns irmãos por aí, eu não tenho conhecimento droga nenhuma de português. Mas eu procuro ver algumas regrinhas, algumas coisas para não ficar para trás. E uma vírgula, às vezes, meu irmão, misericórdia, como faz diferença. Né? Eu te falei que uma vez, só saindo um pouquinho fora aqui do texto, que um professor meu de direito penal, ele me deixou para exame. Fiquei de exame. Exame de 0,25. Falei, mas professor, misericórdia. Não, aqui comigo é diferente. Aqui não sei o quê. Falou umas... Pô, chegou no dia, fui fazer o exame e tal. E aí, irmãos, porque o cara, ele era delegado lá em Bragança Paulista. Né? E esses caras se acham. Mas peraí um pouquinho, a mesma faculdade que você fez, eu estou fazendo, meu amigo. É de igual para igual aqui, não vai falar comigo assim, não. Né? Eu acho que educação cabe em qualquer canto da vida. Não interessa se você é professor, se você não é, se você é meu pastor superior, você tem que ter educação. E aí, no dia do exame, era às 8 horas da manhã, e eu estou lá na sala. Você vai para um exame, você vai fazer exame aonde? No banheiro? No pátio da faculdade? Ué, é na sala onde eu estudo, estou lá. 9 horas, o cara aparece lá todo doido. Estou te esperando, não sei o quê. Pronto, irmãos, aquele dia é o dia que eu acordei com a veia furada. Eu falei, isso não vai virar, não vai prestar. Eu estou achando que eu não vou passar nesse trem, né? Porque não vai ser. Mas tinha estudado, tinha me preparado, tinha certeza de tudo. Chegou lá na sala dos professores, ele me leva para lá. Ele fez uma gracinha, e eu dei um solavanco nele no meio de todo mundo. Né? E eu não, eu tenho coisa, meu irmão, eu sempre tive uma ideia, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Acabou. E se eu não te der a resposta na hora, eu capaz de naquela noite eu não dormir. E na outra também eu não durmo. E na outra também, aí eu tenho que voltar a te dar a resposta para poder pegar no sono, porque senão não vai. E aí ele ficou muito bravo. Ele falou, eu ia te dar a prova com consulta. Me dá aqui o livro, me dá aqui tudo, código penal, me pegou tudo meu. Me colocou sentado e disse, escreve aí. Fui escrevendo.
Primeira pergunta, me deu 10 perguntas, irmãos, a respeito. O que é isso? O que é isso? Como é que funciona isso? Como é que não sei o que é isso? E acredite, eu respondi todas, para envergonhá-lo, certo? Só que aí, ele me deu uma DP. Por quê? Porque em algumas frases eu não coloquei nem ponto e nem vírgula. E me lasquei por isso. É porque ele não tinha nada que fazer da vida dele, né? Não, é verdade, não tinha nada que fazer. Então, um ponto e uma vírgula faz uma diferença danada. E essa diferença faz na palavra de Deus, irmãos. Você acha que eu tenho um punhadinho de Bíblia lá na minha casa, um montinho que eu tenho lá. Tem um armarinho meu lá só de Bíblia. Tem Bíblia, tradução não sei do que, tradução contemporânea, tradução não sei de quem, comentada pelo missionário, comentada pelo pastor Ayrton, comentada, não tem nenhuma Bíblia minha não, tá? Tem comentário nenhum, mas eu tenho um monte de tradução, irmãos. Você vai comparando uma com a outra. São Bíblias de estudo, inclusive tenho 2 aqui que andam comigo aqui dentro da igreja. Amém, Jesus? Então faz uma diferença. Continuando aqui, irmãos. Há uma tradução da Bíblia feita mediante a versão francesa dos monges beneditinos não sei esse nome aqui, então eu vou pular ele, mas é da Bélgica, que se aproxima desse nosso entendimento. E ela diz, como é diferente, não é verdade? Quantos milhões de criaturas têm sofrido desnecessariamente durante anos, porque pensavam que os seus sofrimentos lhe foram dados para que um dia as obras de Deus nelas se manifestem e Deus receba a sua glória. Está cheio de gente ainda com esse pensamento. Essa tradução dos monges é a que chega mais perto desse entendimento que nós estamos lidando, certo? Mas é a que chega perto, porque deveria-se ter uma tradução extremamente fiel ao que diz ali, inclusive na tradução portuguesa. Uma palavra certa é essa, então é essa palavra que eu vou colocar. Eu não vou colocar outra palavra parecida só para dar uma enfeitada. Não, é essa palavra que vai ser colocada aqui, pronto, final. Amém, Jesus? Os discípulos perguntaram, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? A pergunta que fizeram é bastante esquisita. Na linguagem missionária aqui, né? Para mim ela é bastante burra, entendeu? Como poderia ter ele pecado antes de nascer, irmãos? O que ele cometeu de pecado? O bebê saiu e foi para a farra ontem à noite. Depois ele voltou. Ué, qual é a outra resposta que você daria a respeito disso? Né? E Jesus, respeitando o raciocínio deles, disse, nem ele pecou, nem os seus pais. A pergunta foi respondida. Porém, sobre a causa real do sofrimento, Jesus não falou o quê, irmãos? Nada. Ele não mencionou nada. Você não vê nada no texto bíblico a respeito disso. Ele só respondeu, nem ele, nem seus pais. Bom, mas por que ele está doente? Por que ele nasceu cego? Por que ele não sei o quê? Porque ele não respondeu, ele não deu resposta quanto a isso. Certo? Talvez porque a Escritura já falara, e em outras partes, que a causa de todo mal é o que, igreja? Pecado de Adão. Porém, aproveitando a ocasião, o Senhor deu uma grande revelação. Mas para que a obra de Deus nele se manifeste, quer dizer, para que a bênção nele se manifeste, para que esse rapazinho aí cego seja abençoado, para que esse rapazinho se converta, para que esse rapazinho cego tenha uma vida com Deus, ele disse, é necessário que façamos a obra daquele que me enviou. Pronto. Mas aí o povo muda tudo. Não, porque está escrito, porque a gente tem que passar, porque o cara nasceu cego, porque a criança pecou, porque está certo que tem o pecado de Adão, mas, meu irmão, não teria como. Ele disse, olha, faz o seguinte, nem ele
e nem seus pais. Mas vocês querem ver ele abençoado? Quer ver a vida dele mudada? Quer ver ele transformado? Quer que a glória de Deus se manifeste nessa vida? Faça a obra de Deus. Pronto, foi uma revelação que Jesus deu. Ele aproveitou uma ocasião. O que ele quis deixar aqui para mim e para você? Que a obra de Deus, nós é que fazemos. Amém, Jesus? Você tem problema na família? Tenho, pastor. O que você está fazendo? Estou esperando Deus abençoar. Continue esperando. Vai esperando. Quando estiver demorando demais, você espera mais um pouco. Se você não for lá, não pregar, para quem está perturbado lá, não falar de Deus, não fizer uma oração, não buscar, não ter um compromisso para buscar pela vida daquela pessoa, como é que Deus vai abençoar aquela pessoa? Que jeito? Explica para mim, irmãos. Hein? Você tem um colega seu de trabalho lá, que você sabe que aquela pessoa, ninguém te falou nada, mas você é um cristão, e o Espírito de Deus testifica-se com a nossa vida. Você sabe que aquela pessoa tem algum probleminha, ela precisa de uma oração. Precisa. Só olha, vou orar a Deus para que Deus envie alguém para orar por ela, mas você está fazendo o quê? O que você está fazendo? Aí eu venho na igreja, pastor, só isso? E você acha que isso muda a tua vida? Se a oportunidade que você tem, você não fala para a pessoa de Jesus? Você se envergonha? Você tem vergonha de falar de Deus lá para os seus amigos, para os seus colegas, seu colega de trabalho, seu colega lá da escola? Tem vergonha de falar de Deus lá para o seu parente, para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa? Não se esqueça de uma coisa, aquele que se envergonhar dele aqui na terra, será envergonhado por ele lá no céu, irmãos. Vergonha por quê? Ah, mas aquela pessoa, o que ela vai pensar de mim? Mas você quer que ela pense o quê de você? Hein? O que você pensa de uma pessoa? Não vai longe, não. E não me dê resposta. Pensa você aí por você mesmo. O que você pensa de uma pessoa que não tem Deus? O que você pensa de uma pessoa, meu irmão, que envergonha o nome de Jesus? É o mesmo que vão pensar de você. É o mesmo. Tá? Mas aí vão saber que eu sou cristão. Espera aí. Qual é o problema de saber que eu sou cristão? Hein? Eu me envergonho? Tinha uma vida bandida, lascada, largada, abandonada nas drogas, numa desgraça de vida. Entendeu? E eu hoje tenho vergonha de chegar para alguém e falar do amor de Deus, do poder de Deus? Jamais, meu irmão. Jamais. Pastor, eu sou um rapaz, eu vou falar que eu sou de Jesus, aquela moça não vai me querer. Mas, meu irmão, amém. Amém. O que Deus tira do seu caminho, não volta a procurar mais não, meu irmão. Parte para outra. Deus tem coisa melhor para você. Amém, Jesus? Ah, pastor, eu sou uma moça. O que é aquele rapaz que eu estou interessada nele? Você está interessada em quem, moça? No mundano? No mundano? A hora que você quiser, entra ali no escritório, comigo e com a Wanda. Não é só comigo, não. Eu e a minha esposa. E eu vou contar para você como é que funciona o namoro de um mundano, se você não sabe. Só 5 minutos de conversa com você, só para você sair escandalizado mesmo dali do escritório. Tá? Então, seja de Deus, respire Deus, viva Deus, ande com Deus. Amém, Jesus? Ah, pastor, mas, meu irmão, eu quero alguém que seja de Deus, que tenha moral na vida. Então, eu não vou me envergonhar do poder de Deus. Certo? Vou ter vergonha de falar lá no meu trabalho que eu pertenço a Jesus? Não, não vou não, eu sou a luz. Se ninguém lá tem Jesus, eu sou a luz dentro daquele lugar lá. E eu fui colocado lá para brilhar, meu irmão, para resplandecer a luz de vida sobre a vida daqueles que estão em trevas. Mas aí eu entro na deles. Eu vou lá, eu quero dar uns passeios junto com eles, eles vão para uns caminhos tortuosos, eu vou junto, né? Aleluia, Deus, me livra dessa. Mas você já está lá, meu irmão. Você já está lá. Diga-me com quem tu andas. E eu te direi se você vai para o céu e para o inferno. Combinado?
e eu te direi quem tu és. Amém, Jesus? Vamos continuar na lição? Era Jesus o homem quem deveria fazer as obras de Deus, certo? Ele disse, olha, é o ser humano que tem que fazer. Manifesta um demônio aqui. Quem é que expulsa esse demônio? Nós quem? Tem fé para isso? É mesmo? Caiu um demônio daquele que com a mãozona para trás, torta a bola do olho que vira, fica só a parte branca, você tem? Uma mulher que fala bem fininho, de repente olha para você e fala, o que foi aí, mano? Tem irmão aqui que eu vou te contar, hein? Ia transpirar grandes gotas de sangue, irmão. Acredite no que eu estou te falando. Pode ter certeza. Né? Manifesta um demônio. O que você está fazendo? Não. Uma vez eu fui chamado para orar por uma pessoa que estava manifestada, mas que o pessoal não conseguia mandar o demônio embora. E era um demônio mesmo, uma coisa brava. Cheguei lá, perguntei para o pessoal, o que vocês fizeram? Não, colocamos a Bíblia na cabeça. Pode fazer chá da Bíblia, cozinha lá na água, dá golinho de 5 em 5 minutos, daquela água, entendeu? Abre a boca, enfia a folhinha dentro da Bíblia, rasga a folhinha, enfia dentro da boca para mastigar e comer. Não vai acontecer nada. Nada. Mas pastor, a Bíblia é sagrada, a Bíblia é santa, a Bíblia não sei o quê, a Bíblia é... Eu falei, eu concordo tudo, mas se você não orar, não mandar você, não acontece. E assim foi feito. Então, manifestou aqui, eu vou mandar esse demônio embora. Quem é que vai mandar embora? Eu vou mandar embora. Em nome de quem? De Jesus, porque se for no meu, vai ficar aqui, meu irmão. Vai enraizar aqui, aí não sai mesmo. Mas se for em nome de Jesus, tem que obedecer. Amém, Jesus? Então, somos nós quem fazemos a obra de Deus. Você tem recebido uma bênção na sua família? Sim ou não? Tem orado pelos seus familiares? Sim. Quem é que está fazendo a obra de Deus lá? Peguei você. Quem é que está fazendo a obra de Deus lá? Você está orando, você está pedindo pelo marido, pela esposa, pelo filho, pelo pai, pela mãe, pelo irmão. Aquela pessoa hoje está bem, amanhã não está, depois está melhor, depois não está, depois passa mais uma semana melhor, depois 2, 3 dias ruim, depois passa um mês, e vai sendo gradativa, ela vai melhorando gradativamente. Você está fazendo a obra de Deus. Digam graças a Deus. Nós fazemos a obra de Deus. Amém, Jesus? Continuando aqui, se ele não as fizesse, elas não seriam feitas. Durante anos, aquele cego e outros doentes sofreram. Porque ninguém fazia as obras de Deus. O mesmo é verdade hoje. Milhões estão sofrendo porque a obra de Deus não está sendo feita. Alguém pode sofrer durante anos, mesmo sendo membro da melhor igreja. Se ele não fizer a obra de Deus em sua vida, isto é, não repreender o mal, não exigir a saída das doenças, o fim do sofrimento, nada será feito. Então, fazer a obra de Deus não é só estar aqui no púlpito pregando para você. Amém, Jesus? Eu vejo por aí, às vezes, as pessoas, pastor, temos que, eu acho até muito interessante o jeito que elas colocam, porque é muito bonita, muito assim, né, pomposo, temos que sair em campo. Dá a impressão que eu estou num matagal danado, num pasto, saindo em campo, né? A seara do Senhor é muito grande, temos que resgatar, esse resgatar dá uma conotação tremenda, chacoalha até a gente. Resgatar as almas do inferno. Comece pela tua vida. Comece por você. Você quer pregar? Quero, pastor. Quer ganhar o mundo lá fora? Quero, pastor. Mas faz assim, ó. Siga, tá? Uma certa hierarquiazinha nesse lado aí. Comece com você.
Comece fazendo a obra de Deus na sua vida, mandando o mal embora, mandando o problema sair, não aceitando o pecado na tua vida, não aceitando o erro. Faça a obra de Deus em você. Tô legal, pastor? Tá? Tô. Agora vai para dentro da sua própria casa, porque você tem que ser exemplo para eles. Foi o que eu te falei no começo da reunião. Amém, Jesus? Vai na sua família, porque também não adianta nada você ganhar o mundo inteiro e perder um ente querido. Eu sigo essa regra minha desde quando eu me converti. Já fui criticado, falado, não interessa. Para mim é Deus no céu, veio para a terra, não é outra coisa a não ser minha família. Porque aquele que não cuida dos seus é pior do que um incrédulo e negou a sua própria fé. Amém, Jesus? Continuando, irmãos. É necessário que façamos a obra daquele que nos enviou enquanto é dia. Para isso, recebemos a missão do Senhor Jesus. Aí ele diz em Marcos 16, do 15 ao 18. Ide por todo mundo e pregai o evangelho para quem, igreja? Então você vê que o evangelho não é como a maioria por aí pensa, não, que é restrito a um grupinho de pessoas. O evangelho, palavra, é para o crente, é para o cristão, é para o ateu, é para o à toa, perdido, perturbado, oprimido, endemoniado, desviado, é para o brasileiro, é para o argentino, é para o paraguai, é para todo mundo. As coisas de Deus é para todos. Amém, Jesus? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será o que, igreja? E estes sinais seguirão a quem? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará o quê? Termina, igreja, bem alto aí. E imporão as mãos sobre os enfermos e os... Quem é que impõe a mão sobre os enfermos? Enfermo espiritual ou enfermo físico? Amém, Jesus? E ele disse, e os curarão. Então somos nós quem fazemos a obra de Deus. Amém, Jesus? Continuando aqui, irmãos. Quando saíram para fazer a obra de Deus, veja o que aconteceu. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. Eu volto aqui, ó. Cooperando com eles o Senhor. Porque sem a ajuda de Deus ninguém chega a lugar nenhum. Amém? Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Marcos 16, 20. Eles saíram a pregar, Deus cooperava e confirmava a palavra deles. Ó, Deus te cura, Deus ia lá e curava. Ó, Deus muda a tua vida, Deus vai lá e muda a vida. Ele confirma aquilo que Ele te usa para falar. Digam graças a Deus. Acorde, meu irmão. Você está acordado? Quem está acordado aí? Se você não falasse... Eu fiquei até preocupado, eu falei, a igreja toda está num sono, né? Então acorde, meu irmão, mas acorde espiritualmente, né? Já fomos enviados, temos uma missão, devemos fazê-la, a partir de quando, igreja? É já, é agora, é nesse instante, é nesse momento, na primeira oportunidade eu vou lá e faço. Digam graças a Deus. O significado de realizar a obra de Deus. Somos nós que realizamos a obra de Deus. Mas o que realmente significa realizar a obra de Deus? Quer dizer, o que quer dizer isso? Para as pessoas que procuraram o Senhor Jesus e indagaram dele, o que era realizar a obra de Deus, ele foi bem claro, irmãos, ele deixou bem claro. Senhor, o que é realizar a tua obra? Aí ele vem e explica aqui, e diz o seguinte, e achando no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, Rabi é mestre, né, irmãos? Quando chegastes aqui? Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes,
mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos a obra de Deus? E Jesus respondeu e lhe disse, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele enviou. João 6, do 25 ao 29. Então, qual é a obra de Deus? É você crer naquele que enviou o Senhor. É crer em Deus. Bom, mas é isso, pastor? É só isso. Porque se eu creio em Deus, eu creio em toda a palavra. Não dá para bom, eu vou dar uma dissecada aqui, eu vou tirar. Jesus é um e a palavra é o outro. Não. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Está lá no primeiro capítulo do Evangelho de São João. Amém, Jesus? Não tem como você separar. Se eu creio em Deus, eu creio na palavra. Se eu creio, eu pratico. Certo? Só eu sou cristão, mas eu tem coisa aqui que eu não faço. Bom, então você não é cristão. Não adianta. Eu sempre dou um exemplo o seguinte, não adianta, eu sempre falo, para os irmãos o seguinte, a árvore é conhecida pelo fruto. Que árvore que é essa aí? É um pé de jaca. E tem jaca? Não, tem figo. Mas como é que um pé de jaca produz figo? Então não é um pé de jaca, é um pé de figo. Não é figo, é jabuticaba. Mas como é que uma jabuticabeira está brotando figo? Então a árvore se conhece pelo fruto. E a boa árvore, quando você vai lá nela e vê bons frutos. Quem crê em Deus, vai dar bons frutos. Eu creio em Deus. O que é realizar a obra de Deus? Eu creio em Deus, creio na palavra dele. Não vou aceitar o mal no meu corpo. Não vou aceitar a doença. Não vou aceitar o problema familiar. Não vou aceitar o problema financeiro. Creio em Deus, creio. Não vou desistir. Pastor, mas eu estou passando muito mais do que você passou, Jesus, e não desistiu. Digam graças a Deus. E você quer pegar o que Deus te deu e jogar fora? É assim que você trata a bênção que Deus te dá? Hein? Ah, não, mas eu tive uma nova direção. Você teve nada, meu irmão. O capeta é que quer tirar você do rumo do Espírito Santo. Porque Deus tem uma bênção com a sua vida, certo? E o diabo sabe disso e ele quer tirar você do rumo. É só isso que está acontecendo na tua vida. Se eu creio em Deus, eu creio na palavra, porque isso é realizar a obra de Deus, certo? Quando o mal vem, eu repreendo, eu mando embora. Se eu creio em Deus, eu creio na palavra, eu não vou pecar contra Deus, irmãos. Eu não vou contra a vontade de Deus. Não, isso aqui pode fazer, isso aqui é um caso todo especial, não tem caso especial para Deus. Se Deus disse que é errado e não tem exceção. Não tem exceção para membro, não tem exceção para dizimista, não tem exceção para auxiliar, para obreiro e muito menos para pastor, e seja lá quem for. E tenha o título que tiver dentro da igreja, não tem exceção. Amém, Jesus? Porque o mesmo Deus que você serve como membro, eu sirvo como pastor. O mesmo Deus que você ora como membro, eu oro como pastor. O mesmo Deus que você clama a presença dele na tua vida como membro, eu clamo como pastor. Então não tem exceção. Não existe exceção. Amém, Jesus? A regra é obedecer e praticar. É o que Jesus está dizendo aqui. Tá certo? Continuando aqui, irmãos. Vimos que eles procuraram Jesus porque não queriam ter trabalho para conseguir o sustento material, pois de 5 pães de cevada e 2 peixinhos, um lanche de um menino, ele fez uma multiplicação que alimentou quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Faço uma outra pausazinha aqui.
Se Deus te acrescentar, eu já te falei aqui na igreja, que é impossível. Não é que seja difícil, não, é impossível você servir a Deus, tá? E não ser servido por Deus. É impossível. Bom, eu servi a Deus e Deus... Não, se você serviu a Deus dentro das regras dele, não das suas, não da igreja, não doutrina do homem, mas na de Deus, com toda certeza ele vai te servir, ele vai te abençoar. Ele disse, eu honro aos que me honram. Então isso é bíblico. Então é impossível. Mas se você estiver servindo a Deus, ele te deu? Não, ele não me deu. Continue servindo a Deus. Ah, ele fez? Não, ele não fez, pastor. Continue servindo a Deus. Porque só tirar você de onde você estava lá e te dar uma oportunidade de vida como ele te deu, já está valendo tudo sobre a face da terra. Você pode não ganhar nada aqui. É impossível. Deixo isso bem claro a todos os ouvidos aí. É impossível. Aí você pode não ganhar nada aqui, mas você tem um lugar reservado no céu. Então continue com a sua fidelidade. Continue amando o seu Senhor. Continue servindo. Continue carregando o Espírito Santo dentro de você. Seja a verdadeira igreja. Seja o verdadeiro templo. Dê testemunhos, seja a igreja da graça aqui, mas seja lá fora, na sua casa, no seu trabalho, no círculo de amizade. Se você for no shopping, seja de Deus lá. Você entrou no cinema lá para assistir um filme, seja de Deus. Aonde você estiver, seja de Deus. Amém, Jesus? Continuando, agora seria no raciocínio deles, quando tivesse alguma necessidade, ele prontamente faria o quê? Milagre, vamos matar a fome do povo, e ele quer mais do que isso, né? Jesus então lhes adverte que deveriam trabalhar pela comida que permaneceria para a vida eterna, a qual ele, Jesus, lhes daria. Entenderam eles que precisavam fazer algo e foram direto no assunto, perguntando o que seria necessário para realizar as obras de Deus. Jesus lhes informou que não são as obras de Deus que temos que realizar, e sim a obra de Deus, a qual é crer naquele que por ele foi enviado. Porque se eu creio em Deus, eu estou crendo em toda, o quê? Palavra. Amém? E a palavra é quem? Então a obra de Deus é essa. Hoje, mesma pergunta, mesma resposta. Esta pergunta formulada ao Senhor Jesus é ouvida em todas as partes e a resposta é a mesma. Que creais naquele que por ele foi enviado. Mas o que é crer naquele que por ele foi enviado? Muitas pessoas garantem com a boca cheia que creem naquele que Deus enviou. Eu creio em Jesus. Olhem aqui para mim, todos vocês. Só levantar o braço, tá? Mais nada. Quem crê em Jesus aí, faz assim. Mas seja fiel, faz assim, ó. Maravilha. Agora presta atenção nisso aqui, ó. E quando lhes perguntam quem foi que Deus enviou, logo respondem que é quem? Jesus. De certo modo, elas estão o quê? Certas. Mas a verdade é que Deus não enviou Jesus propriamente. Deus enviou a sua palavra. Eu creio em Jesus, mas não obedeço o que está escrito aqui. Como é que explica? Fala para mim. Me explica. Eu me lembro de um caso da minha avó, que teve uns parentes dela lá, e era um povo na época, uma italianada, cheia das condições financeiras, e eles tinham muitas coisas. E minha avó, tadinha, sempre foi aquela... Minha avó criou 6 filhos, ela se casou, o
acho que o último filho, meu tio, que já inclusive é falecido, tinha coisa de 6 anos, meu avô morreu, e ela criou o restante dos filhos dela, não se casou, lavando roupa, e antigamente usava um negócio que era engomar a roupa, minha avó era engomadeira, né? E não tinha ferro elétrico, valita, sei lá o que, não. Eram uns trecos desse tamanho, que precisava de 18 homens para carregar aquilo lá, cheio de brasa dentro, e ela fazia uma goma, que eu não sei o que é, todo dia ela fazia aquilo, e vinha, eram uns vestidos, irmãos, eu lembro disso, eu era criança, umas coisas de mulher que era tudo cheia de... Tá, mas tinha um outro nome, fala aí. Mas o que é? O senhor foi costureiro? Irmã, só me explica isso aí depois. Viu? Ele sabe, eu só não soube falar. Mas é isso aí mesmo, esse eu estou brincando com ele. Como é que é? Plissado? É, esse negócio aí. E ela passava aquela goma, um por um, e aquele ferro cheio de brasa, um por um. Bom, aí um dia convidaram para ir num casamento. Ela, minha mãe, né? E disseram para minha mãe o seguinte, disse, olha, vai você, vai a sua mãe, dona Joana, mas não leva seus filhos, não. Porque criança faz bagunça, grita, aquela coisa toda, joga tudo para o alto, derruba tudo, né? Criança é uma bênção. Minha mãe olhou, junto com a minha avó, disse, onde não cabe eles, que era eu e minha irmã, não cabe a minha pessoa. Como é que eu creio em Deus, em Jesus, e não pratico a palavra dele? Como é que eu creio em Jesus, exemplo, e não dou um dízimo na igreja? Não, mas eu creio em Jesus. Imagina se não cresce. Como é que eu creio em Jesus, certo? E não obedeço o que ele fala. Não pratico o que ele fala. Como é que eu creio em Jesus e desprezo a palavra e cometo pecados? Como é que eu creio em Jesus e desprezo a palavra e não, por exemplo, e não olho a minha família, abandono todo mundo? Explica isso para mim, eu gostaria de entender. Essa é a lição, irmãos. Como é que eu creio em Jesus e aceito a derrota, aceito o fracasso, aceito a doença, se ele, Jesus, em pessoa, depois que o verbo se fez carne, tá, foi contra todas as ações do diabo? Diz isso para mim. Como é que eu creio em Jesus e digo o seguinte, eu vou servir a Deus do meu jeito? Não é bem o que o pastor está falando, não. Eis a pergunta, né, irmão? Isso é coisa para você pensar, semana, o resto do mês, se bobear até o final do ano. Tá? Continuando aqui na lição, irmãos. É certo que Jesus e a palavra são a mesma pessoa, mas é preciso que se entenda a diferença, pois muitos garantem que creem em Jesus, mas não vivem de acordo com a palavra. Eles, na verdade, se enganam. Quem de fato crê no Senhor Jesus, termina bem alto aí, pratica a palavra de Deus, coloca em prática. Digam graças a Deus. Então, o que você fará a partir de agora? Olhem para mim. Agora eu vou te pegar, mas eu vou te pegar de uma tal forma que capaz de remoer tudo aí, você dá uma levantadinha na sobrancelha e eu vou saber. Combinado? Então fica assim, ó. Só respira, hein? Feito. Mais uma vez aqui, quem crê em Jesus, levanta o braço bem alto aí. Alguns já não levantaram, que já não está crendo mais. Mas vamos de novo. Quem crê em Jesus aí, faz assim, ó. Amém. Maravilha. Você crê ou não crê? Mesmo? Você pedir para falar, não sai nem da van. O que foi, irmão? Você mandou ficar assim, ó. Estou assim. Pois é, você crê em Jesus.
Vou voltar aqui uma brigazinha de quase 3 anos contigo, posso? Posso, irmã? Já que só deu sinal, vou começar pela senhora, específico, posso? A Nildinha até tampou a cara, agora depois a segunda vai ser a Nildinha. Eu falei, não mexe, irmão, fica quieto, só respira, com falta de ar, com batimento, mas sério mesmo, você crê em Jesus, você tem tirado um tempinho para Jesus todos os dias? Eu disse, não diga nada, fala nada. Irmã Nenê fica quietinha. Só olha para mim, só. Essa cara linda que a senhora tem, de Jesus. Pois é. Você crê em Jesus, não crê? Você tem lido Bíblia, irmãos? Eu não te perguntei, quem está te perguntando é Deus. Mas você crê, não crê? E você lê a Bíblia, não lê? Vamos aprofundar mais aí? Você crê em Jesus, não crê? Você conhece pelo menos todo o Novo Testamento? Você já leu todo o Novo Testamento? Cala a boca, não fala nada. Fica quieto, irmãos. Você já leu todo o Novo Testamento? Ah, pastor, eu já, graças a Deus. Eu não sei nem o que você está respondendo aí, mas graças a Deus, você respondeu já. E o Velho, você conhece? Você já leu toda a Bíblia alguma vez? Isso porque você gosta de Jesus, né? Olha que coisa linda, esse silêncio me deixa assim, irmãos. Eu chego a ficar emocionado, me dá vontade de chorar, irmãos. Sério mesmo, eu me emociono com o silêncio, porque silêncio é uma coisa boa. Né? Dá até para ouvir o fio de cabelo nascendo. Pois é, meu irmão. Então, falar é uma coisa, e agir é outra completamente diferente. Tá certo? Falar, qualquer um fala, qualquer boca fala, né? Ah, mas o senhor quer dizer que, porque eu não estou fazendo, eu não sou... Não, eu não estou dizendo nada, quem está dizendo é Deus. Você está incomodado, vai brigar com Deus. Teu problema é com Deus, não é com o pastor da igreja, é com Jesus. Porque quem ama a Deus faz a vontade de Deus. Quem ama a Deus pratica a palavra dele. A palavra dele, qual é o desejo de Jesus? Que você tenha pelo menos um tempo de oração com ele. Que você leia a Bíblia Sagrada. Pastor, eu não tenho tempo de ler. Irmãzinha, irmãozinho querido de Jesus, não tem tempo? Não tem tempo. Trabalho demais, trabalha? Que bom, Deus te abençoe no seu trabalho. Mas faz o seguinte, a partir de amanhã, comece a levantar 1 hora mais cedo e dedique essa hora, dê essa hora como oferta viva no altar do Senhor para Ele. Amém? Ah, mas não é desse jeito, o senhor está errado, o senhor... Como é que anda você com o primeiro amor, irmãos, com Jesus? Hein? Eu ainda não vou terminar, não. Abra sua Bíblia aí agora. Salmo de número 63. Eu vou ler um versículo aqui para você e quero a sua resposta. Vou te fazer uma pergunta e quero que você me dê a resposta. Agora eu quero a sua resposta. Mas eu só vou ler um versículo aqui para você. Paz do Senhor, irmã. Aleluia. Ficou veinho, né? Ficou veinho, né? Já está usando até óculos já, né? Acharam aí? Salmo 63. Eu vou ler para você o versículo de número 5. Vou te fazer uma pergunta. E olhem aqui para mim. Quero a sua resposta. Agora eu quero mesmo que você fale. Amém, Jesus? Olha o que diz o versículo 5 aqui, olha. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura. Para aí. Você imagina você começar a partir de amanhã, almoçar
tutano e gordura. Como é que você fica? Farto, porque isso aqui enche, gordura enche, tutano enche. Então ele fez uma comparação aqui. Ele disse, olha, minha alma se fartará como de tutano e gordura, e a minha boca, disse o Senhor, te louvará com alegres lábios, quer dizer, com felicidade, certo? Então eu me farto e eu louvo a Deus com grande felicidade, porque com certeza eu serei abençoado. Então quando a gente recebe uma bênção, você fica feliz, você adora a Deus e não sei o que, aquela coisa toda. Amém, Jesus? Agora olhem aqui para mim. Quando isso acontece? Agora eu quero a tua resposta. Eu só vejo o irmão fazer assim, ó. Eu não entendo essa resposta, eu não entendo. Não é. Olha aqui para você entender, ó, versículo 5. A minha alma, lá dentro, olhem para mim, irmãos, o meu interior, o meu espírito, o meu entendimento, se fartará como, como de tutano e de gordura, como se eu estivesse me alimentando fisicamente de tutano e de gordura, só, certo? E ele diz, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Adorar a Deus com felicidade extrema. Amém, Jesus? Mas por que eu vou adorar a Deus com felicidade extrema? Porque serei abençoado. Concorda comigo? Sim ou não? Quando, igreja? Tudo errado. Tudo errado. Vai tentando. O que mais? Quando lê a Bíblia? Não. Simples, irmãos. Eu li o versículo 5, leia o versículo 6, é agora que está aí a resposta. A resposta está aqui, ó, versículo 6. Quando, presta atenção, irmãos. Oba! Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, quando eu te buscar. Sabe quando eu vou ser farto? Quando eu te buscar, quando eu me oferecer ao Senhor, quando eu tiver tempo para o Senhor, quando eu parar para orar, para ler Bíblia, para buscar a Deus. Aqui diz, cadê? Versículo 6, nas vigílias da noite. Que horas que é essa vigília da noite? Como é que é isso aí? Madrugada. Madrugada. Deve ter Bíblia aí que fala na madrugada, não fala? Tem alguma tradução aí que fala? Como é que diz a sua Bíblia? Penso em ti a noite toda. Você não precisa a noite toda, mas você precisa ter a comunhão com Deus, irmãos. Isso é realizar a obra de Deus, porque não adianta você vir aqui à igreja, tá? Você está dando dízimo, está dando oferta, ajuda, já te falei que ajuda. Teu dízimo paga água, luz, aluguel, programa de televisão e tudo. Louvado seja Deus pelos dízimos e as ofertas dessa igreja. Mas não basta só. Você tem que ter comunhão com Deus. Talvez você seja um cristão que vive colado, tá? Pegando rabeira na garupa aí dos outros aí na fé, irmãos. E não é assim que funciona. Você tem que ter a tua vida com Deus. Você tem que ter experiência com Deus. Você ouve os outros falar de experiência, mas talvez você nunca teve nenhuma com Jesus. E passou da hora de você ter experiência com o Senhor. Então, como eu um dia ouvi isso do missionário, vou passar para você. Quanto mais você se der para Deus, quanto mais você se oferecer para Deus, mais de Deus você terá, mais de Deus você receberá. Amém? Então, para a gente encerrar aqui, né?
Vamos começar aqui de novo. Então, o que você fará a partir de agora? Se você não fizer a obra de Deus, ela não será feita. O que você me diz? Você vai fazer a obra do Senhor? Espero que sim, irmãos. Se você está doente ou com qualquer outro problema, pare de ficar pedindo a todo mundo que ore por você e que lhe ajude a conseguir algo de Deus. Decida agora, já, né? Mesmo a fazer a obra dele. Torne-se num filho obediente. E o que, igreja? Não está escrito aí ouvinte da palavra não, né? Como é que está escrito? Praticante da palavra do Senhor Deus. Tem aí o questionário. Responda, aprenda. E olha aqui para mim. Chega na tua casa hoje e coloca na balança aquilo que eu te falei. Se tudo que você conhecia como fé ainda é melhor do que o que você aprendeu nessas 12 lições, despreze tudo isso aqui que você aprendeu e continue praticando. Isso é um recomeço. Você vai recomeçar ou com aquilo que você já praticava e que parou, ou você vai recomeçar com aquilo que você acabou de aprender. Isso é um recomeço. Amém, Jesus? Não, pastor, aquilo que eu já sabia, eu tinha uma bagagem maior. Então, despreze o curso fé e recomece naquela sua fé antiga a praticar aquilo que você praticava. Ah, pastor, não. Eu tive revelações, Deus falou comigo, falou ao meu coração, e o que eu aprendi aqui é muito melhor. Então, despreze o que você sabia e recomece agora, através dessas 12 lições do curso Fé, que eu tenho a certeza que você deve ter crescido em alguma área da tua vida, em o nome de Jesus. Amém, Jesus? Mas faça a obra de Deus. Fazer a obra de Deus é começar a fazer na sua vida. É mandar o mal embora, não aceitar. É falar dor, fora daqui, mau jeito, sai daqui, perturbação, tire as suas mãos, bate em retirada. Você toma posse da tua bênção em o nome do Senhor Jesus. Amém? E olha aqui, irmãos, não envergonhe o nome de Jesus não, tá? Combinado, pessoal? Amém? Não envergonhe não, dê bom testemunho, tá certo? Não tenha vergonha de falar que você é de Deus e não tenha vergonha de praticar o que Deus manda você fazer. Porque esse negócio de falar eu sou de Deus, eu sou de Deus, eu sou de Deus, é muito fácil. Quem é de Deus pratica a vontade de Deus. Curve a sua cabeça e feche os teus olhos. Pai amado, que o Senhor possa falar mais em cada coração e em cada vida. Obrigado, Deus, pelo ensinamento destas 12 lições que aprendemos aqui na igreja, meu Deus, e que para mim, eu digo por mim, foi um sucesso, porque eu já ministrei tantas e tantas vezes o curso Fé. Há mais de décadas eu venho praticando o curso Fé, meu Deus, e ministrando ele, e confesso ao Senhor que cada vez que ele é ministrado por mim, eu aprendo mais um pouco. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela tua vontade, obrigado pela permanência do teu Espírito sobre a nossa vida. Pai, que o Senhor fale mais em cada coração, destes que aqui estão e destes que estão me assistindo, por onde quer que eles estejam, espalhados em todo o território nacional. Que o Senhor os abençoe para a glória do teu santo nome, em o nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diga graças a Deus. Vamos dar para Jesus uma linda e forte salva de palmas, bem forte, meu irmão, em o nome do Senhor. Amém?